Então, estamos iniciando o nosso volume 7 do material didático, volume esse que discute o espaço geográfico urbano. Então, neste volume, a gente vai estudar a urbanização. Então, a urbanização são os fenômenos que ocorrem dentro das cidades. Então, o volume 6, volume que a gente vinha estudando aí até antes do recesso, diz respeito à questão do espaço rural, espaço geográfico rural. Então, todos os fenômenos que envolvem lá as questões do campo foram estudados no volume 6, e agora a gente vai estudar os fenômenos que estão relacionados às cidades, o espaço geográfico urbano ou urbanização. E no nosso material didático, o primeiro assunto que aparece para a gente é uma discussão em relação ao mundo urbano e as suas conexões. Então pede para a gente observar aqui uma imagem no slide. Essa imagem é a mesma que aparece aí no nosso material didático. Então nessa imagem eu tenho aqui um gráfico de barras e me mostra a evolução da população urbana chinesa, os tons em vermelho ou laranja aqui representando a população total, população urbana, as barrinhas em verde, e a barra em amarelo representando a população rural. Então isso começa lá nos anos 80, então 1980, algumas décadas atrás aí, a situação que nós tínhamos mostrava o seguinte, que a população rural, que é a barra em amarelo aqui, ó, superando em alguns casos, e até em 3 vezes ou até mais do que isso, a população urbana na China. Então, à medida que vai passando as décadas, o que vai acontecendo com a população urbana em território chinês? A gente vai perceber que a população urbana, que é as barrinhas em verde, ó, elas vão aumentando gradativamente. À medida que elas vão aumentando, a população rural ela vai apresentando, então, um decréscimo. Quando eu chego no ano de 2010, o que acontece aqui? Eu já tenho praticamente igualado a população urbana e a população rural. Porém, antes disso, lá no ano de 2007, foi a primeira vez em que a população urbana conseguiu superar a população rural aí na China. Aí a população rural conseguiu ultrapassar um pouquinho, então, que daí mostra aqui pra gente em 2010, mas quando eu chego aqui no ano de 2015, e aí de 2015 até os dias atuais, a situação que a gente tem é a população urbana na China superando a população rural. E aqui o gráfico foi colocado diz respeito à China, que a gente sabe que é o país em que eu tenho lá a maior população absoluta do mundo. Então são mais de 1 bilhão aí de habitantes. Uma provável explicação para essa inversão aí da população urbana e rural pode ser observada com a questão da expansão econômica que ocorreu na China. Então, até alguns anos atrás, a gente utilizava a China como exemplo lá de países considerados socialistas. Então, no campo político, a China ainda é muito fechada, mas as situações que envolvem a economia, a China ela teve uma abertura para o mundo na questão econômica. Então, essa abertura econômica da China para o mundo reflete aí no crescimento da população urbana. Então, o que aconteceu aqui na China ocorre também na maioria dos outros países do mundo. À medida que a gente tem o desenvolvimento das atividades econômicas, a população que antes era predominantemente rural passa a se tornar aí uma população urbana. Nós vimos lá no módulo anterior, quando a gente falava do êxodo rural, que é a fuga das pessoas do campo em direção aí às cidades. Outra explicação para isso diz respeito à questão da mecanização que nós comentamos. A chegada das máquinas no campo força, em muitos casos, a população a migrar em direção às cidades, fazendo com que a população urbana apresente aí um crescimento em relação à população rural. Nessa outra tela, a gente consegue observar aqui a população urbana do mundo, então que eu tenho uma porcentagem em relação à população total. Então esse é um mapa de 2013, também aparece aí no nosso material didático, é uma reprodução, e a gente consegue observar que os tons mais escuros aqui, parecendo um cinza, mostra para mim os locais em que eu tenho a maior parte da população vivendo nas cidades. Então, a população urbana predominando. Então, se a gente for observar, isso acontece na maior parte do mundo. A exceção, talvez, aqui, seja o continente africano,
que é o local, o continente, que apresenta aí uma parcela ainda muito grande da sua população vivendo no campo, vivendo no espaço rural. Na maior parte aí dos continentes, na maior parte dos países, a situação que a gente vê na atualidade é a população urbana, a população vivendo na cidade, superando a população que vive aí no espaço rural, população que vive no campo. E aí, para facilitar o nosso estudo dentro aí dos fenômenos que ocorrem na cidade, dentro do fenômeno da urbanização, dos fenômenos aí do espaço urbano, eu sempre gosto de colocar para a gente aqui alguns conceitos que eu chamo de conceitos importantes. Vocês vão lembrar que lá no começo do ano, quando a gente estava com o ensino presencial, a gente começou estudando, lá no volume 5, a Geografia da População, e eu iniciei exatamente com conceitos importantes, falando de vários conceitos lá que são essenciais, que foram essenciais para a gente durante o estudo da população. Lembram lá da população absoluta, população relativa, densidade demográfica? Então falamos de todos esses conceitos e isso facilitou o andamento da nossa matéria estudando lá a geografia da população. Quando chegamos no volume 6, também falei de conceitos importantes relacionados lá às atividades que ocorriam no campo. Então, se vocês voltarem aí nos slides, voltarem aí nas anotações que vocês devem ter feito aí no caderno, vocês vão observar que nós também tivemos conceitos importantes lá no volume 5, no volume 6. E agora, no volume 7, a gente também vai falar de alguns conceitos importantes relacionados ao espaço urbano, relacionados a cidades. Então, todos esses conceitos, eles estão presentes aí no nosso material didático, só que às vezes eles não estão aí na sequência das páginas. Então, o primeiro conceito, que é conurbação, de repente ele aparece lá, estou chutando isso aqui, aparece lá na página 8, depois o próximo conceito vem na página 6, mas todos os conceitos que eu estou colocando aqui, eles estão, aparecem, né, na verdade, dentro do nosso material didático. Então, quando eu relaciono esses conceitos, faço uma relação aqui falando que eles são importantes, é porque eles vão facilitar o nosso estudo aí ao longo desse volume 7 dos fenômenos que ocorrem na cidade, da urbanização, ok? Então, dito isso aí, o primeiro conceito que a gente vai estudar, ele tem o nome de conurbação. Apesar do nome ser um pouquinho estranho aí, a explicação do que seria a conurbação, ela é bem tranquila. Então, eu coloquei aqui no slide, ó, que ela é o crescimento horizontal das cidades, ou seja, elas se tornam contínuas e integradas. O que seria isso, então, na prática? Coloquei Belo Horizonte, Contagem e Betim como exemplo. Então, a conurbação é aquele momento em que as cidades elas começam a crescer de tal maneira que uma cidade ela se encontra com a outra. Chega um momento em que eu tenho dificuldade de identificar a hora que eu saio de uma determinada cidade e entro em outra. Quando eu coloco aqui Belo Horizonte, Contagem e Betim como exemplo, é muito comum, de repente, eu saio de Belo Horizonte, entro na cidade de Contagem, às vezes volto para Belo Horizonte, chego a Betim e eu nem consigo perceber isso. Claro, se eu tiver lá uma placa, alguma referência me informando, ok. Só que se eu não tiver essa referência, o que acontece? Às vezes eu não tenho noção que eu saí de Belo Horizonte e entrei na cidade de Contagem. Por quê? As cidades cresceram de tal maneira e elas acabaram se encontrando aí em algum momento. É o que está mostrando aqui na imagem para ilustrar esse conceito de conurbação. Então, antes eu tinha área urbana A, tinha área urbana B, e aqui eu tinha áreas não urbanizadas, uma área de vegetação, por exemplo. Então, à medida que o tempo vai passando, que eu tenho a chegada de pessoas na cidade, as cidades vão crescendo, as cidades vão se desenvolvendo, elas acabam se encontrando. Essas áreas não urbanizadas que existiam aqui entre a área B, entre a área A e a área B, elas acabam desaparecendo. Então, ocorre aqui o crescimento que eu chamo de crescimento horizontal das cidades. Elas vão se encontrar uma com a outra e quando isso acontece, eu falo que eu tenho uma área conurbada. Então, a conurbação nada mais é do que o crescimento das cidades. Uma cidade se encontra fisicamente com a outra, dificultando aí um momento em que eu vou saber se eu saí de uma cidade e entrei em outra. Posso pegar Ribeirão das Neves e Esmeraldas, por exemplo. Então, as duas cidades elas se encontram ali. Tem momentos em que eu estou em Neves, tem momentos que eu estou em Esmeraldas, e às vezes eu tenho dificuldade de saber o exato momento em que eu saí de um município e
entrei em outro. Então essa que é a ideia do conceito aí de conurbação. Conceito número 2 é a ideia de funções urbanas. O que seriam as funções urbanas? Atividades predominantes em uma cidade. Então, quando eu penso, por exemplo, cidade de Ouro Preto, cidade de Viçosa, cidade de Aparecida do Norte, então quando a gente fala o nome dessas cidades, de cara vem para a gente aí uma referência. Então, porque são cidades referências em algum aspecto, em alguma situação específica. Quando eu falo de Ouro Preto, pode ser uma referência em relação a ser uma cidade histórica, pode ser uma referência em relação a ser uma cidade universitária. Quando eu penso em Aparecida do Norte, a referência que vem para a gente é a questão que envolve a religião. Então, quando eu falo de função urbana, é aquela função predominante, que predomina, que se destaca muito mais dentro de uma cidade, dentro de um município. E eu posso pensar Contagem, que é uma cidade industrial, posso pensar numa cidade universitária, você tem aqui Viçosa. Então, a cidade de Viçosa é conhecida por ser uma cidade que recebe um grande número de estudantes. Então, a função urbana predominante ali é a função urbana relacionada à universidade, a função universitária. Então, a imagem que aparece para a gente aqui no slide mostra a função urbana mais importante aí de algumas cidades ao redor aqui do Brasil, que a gente vai encontrar ao redor do mundo aí também, a característica principal que identifica essas cidades. Então, essa característica principal eu chamo de funções urbanas. Mas aí cabe fazer uma outra citação dentro desse conceito. Por quê? Quando eu penso de serviços essenciais que uma cidade deve fornecer para a sua população, então toda cidade ela tem que ter, por exemplo, uma escola, tem que ter lá uma delegacia, tem que ter um cemitério. Então isso também, um serviço bancário, então isso é um serviço básico que as cidades devem oferecer à sua população e também é chamado de funções urbanas. Só que nesse caso são funções urbanas básicas, funções urbanas essenciais que as cidades devem possuir. Então, para que um determinado local tenha aí essa denominação de cidade, ela tem que apresentar, se não todas elas, pelo menos boa parte dessas funções urbanas essenciais. Então, para ser cidade, não tem que ter todas as funções principais, mas pelo menos boa parte dessas funções urbanas tem que aparecer em uma determinada localidade para que ela tenha, então, esse status de ser chamada de cidade. Então, função urbana, característica predominante de uma cidade, mas também eu tenho as funções urbanas básicas, aqueles serviços essenciais que devem ser oferecidos aí à população. Chego ao conceito 3, que é o conceito que fala sobre a rede urbana. Então, o que é uma rede urbana? São cidades que possuem funções urbanas diferentes, mas que de alguma maneira elas estão interligadas umas às outras. Como que isso funciona? Imagina que eu tenha lá uma determinada cidade, e essa cidade ou ela não tem todas as funções urbanas básicas, ou mesmo que ela tenha, as funções urbanas que eu tenho na minha cidade não conseguem atender toda a minha população. Imagina que eu tenho lá um município qualquer, e nesse município só tem uma única escola. E essa escola não dá conta de atender toda a população do município. Então isso obriga, em algumas situações, que alguns alunos tenham que migrar para a cidade vizinha para poder estudar. Então eu tenho a função urbana básica, que é a presença da escola, só que eu não consigo atender toda a minha demanda, então eu vou utilizar a escola da cidade vizinha. Então, quando eu penso na ideia de rede urbana, é essa situação em que uma função que eu não tenho na minha cidade, eu utilizo na cidade vizinha. De repente, a cidade vizinha está precisando de um determinado serviço que ela não possui, ou que ela tenha, mas não atende toda a demanda, então ela vai usar na minha cidade. Então, por isso que eu estou falando aqui que as cidades elas estão interligadas. E aí, é comum de se encontrar determinadas regiões em que eu tenha lá um município que ele é considerado de referência, então esse município ele vai ter a maioria das funções urbanas essenciais e ele acaba atendendo os municípios vizinhos que precisam aí de completarem as suas funções. Eu tenho, mas não atende toda a minha demanda da cidade, então eu utilizo da minha cidade de referência. Então por isso que eu coloquei aqui o exemplo
do Vale do Aço, do Triângulo Mineiro, da região do ABCD paulista. Quando eu penso no Vale do Aço, provavelmente na cabeça de muita gente aí vai vir a cidade de Ipatinga. Então Ipatinga é uma das cidades referências dentro do Vale do Aço. Mas eu tenho Timóteo, Coronel Fabriciano, Caratinga, Belo Oriente. Então são todas cidades próximas ali uma das outras que vão compartilhar funções urbanas. Mesma coisa acontece em relação ao Triângulo Mineiro. Então tem Uberaba, Uberlândia, que são as cidades aí consideradas de referência, mas tenho também cidades importantes como Araguari, Patrocínio, Frutal. E aí se eu junto o Triângulo Mineiro com a região lá do Alto Paranaíba, posso encontrar Araxá, Patos de Minas, como cidades que vão compartilhar, que estarão interligadas para a utilização aí das funções urbanas essenciais. Então, quando isso ocorre, eu tenho a formação de uma rede urbana. E a imagem que eu coloquei aqui nessa tela, ela ilustra uma situação que é a seguinte. No passado, eu tenho aqui o que eu estou chamando de esquema clássico dentro de uma rede urbana, que aqui a gente consegue perceber que eu tenho uma espécie de hierarquia. Então, tem uma metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Então, é um sistema hierárquico. Se de repente eu tenho lá um morador de uma cidade local e ele precisa de ter uma demanda atendida, e essa demanda ela só pode ser atendida de repente pela metrópole nacional. O que o morador da cidade local tem que fazer? Ele tem que passar essa demanda para o centro regional, o centro regional passa para a metrópole regional, que passa para a metrópole nacional. Então, não posso saltar da cidade local direto para a metrópole nacional. Então, isso gera uma espécie de burocracia, dificulta o acesso da população aos serviços. Então, esse esquema que eu estou chamando aqui de clássico, ele perde o sentido com o passar do tempo. Em vez de facilitar a vida da população, eu estou dificultando. Então, o que acontece? Esse esquema clássico, ele vai ser substituído aqui pelo que eu vou chamar de esquema atual. Então, nesse esquema atual, eu tenho aqui a metrópole nacional, a gente vai conceituar aí metrópole nacional, metrópole regional, centro regional. Vocês podem ficar tranquilos que, ao longo das nossas aulas, a gente vai fazendo aí essa conceituação. Então, nesse esquema atual, a metrópole nacional, as cidades que são metrópoles nacional, são as cidades mais importantes aí dentro de um país. E agora, diferentemente do esquema clássico, eu não tenho mais que seguir uma determinada hierarquia. Se o morador da cidade local precisa ter uma demanda atendida, e essa demanda eu só consigo encontrar na metrópole nacional, de repente, não um tratamento de saúde que um morador da cidade local precisa de fazer. Só que aí, uma determinada cirurgia, uma consulta especializada, ele só vai encontrar isso na metrópole nacional. Então, ele pode, da cidade local, então o posto de saúde aqui da cidade local, entra em contato diretamente com o hospital que está aqui da metrópole nacional e já agenda essa consulta, agenda uma cirurgia ou qualquer outro tipo de serviço. No passado, não. No esquema clássico, eu tenho que passar essa demanda hierarquicamente até chegar na metrópole nacional. No caso, por exemplo, do atendimento de saúde, isso dificulta, pode agravar o quadro aí de saúde do paciente. Então, é um esquema muito burocrático. No esquema atual, a burocracia ela não é eliminada, mas, de alguma maneira, ela é reduzida em comparação com o esquema clássico aí da rede urbana. Ok? Então, é isso que essa imagem foi colocada aqui nessa tela explica aí para a gente. Chego ao conceito 4, que é a ideia de megalópole. Então, megalópole é o encontro de metrópoles, quando os fluxos de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços entre duas ou mais metrópoles, de alguma maneira, eles estão aí interligados. Então, o que acontece? Quando eu falo de fluxo de pessoas, as pessoas se deslocando de uma cidade para outra. Então, se eu imaginar o caso aqui do Brasil, tem o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é comum as pessoas se deslocarem do Rio
para São Paulo, ou vice-versa, para fazer negócios. Então tem o fluxo de capitais, de informações. Fluxo de capitais diz respeito ao fluxo de dinheiro. Então o fluxo aí de informações, de mercadorias também, entre Rio e São Paulo, ele é muito grande. Então constitui, no caso aqui do Brasil, a formação aí de uma megalópole. Então as cidades, elas são cidades muito importantes e existe essa troca aí de informações, de pessoas se deslocando, circula muito dinheiro entre essas cidades. E aí eu faço então essa classificação de megalópole. Então elas, de alguma maneira, estão interligadas. Diferente de uma rede urbana, que eu tenho ali uma cidade central e as outras praticamente dependem dessa cidade central, na megalópole não. Todas as metrópoles aqui têm lá o seu grau de importância muito parecido aí entre elas. Eu coloco como exemplo uma megalópole no Japão, formada pelas cidades de Tóquio, Nagoya e Osaka. Então são 3 cidades muito importantes e que apresentam esses fluxos muito intensos. Então as pessoas circulando, o dinheiro que circula entre essas cidades, os produtos que vão de uma cidade a outra, são muito grandes. Então constitui a formação de uma megalópole. No caso aqui da imagem colocada no slide, eu tenho uma megalópole aqui chamada de Bosch-Wash. O que é o Bosch-Wash? É Boston e Washington, nos Estados Unidos. Então as 2 cidades aí, as 2 metrópoles, elas vão constituir aí uma megalópole. Então a área está um pouquinho pequena de visualizar, mas a área que está em vermelho aqui está constituindo essa megalópole. Bosch-Wash, Boston e Washington aí, constituindo essa troca de informações, esses fluxos muito intensos aí entre essas cidades, constituindo então o que eu vou chamar de megalópole. Chego ao 5º conceito importante para a gente aí, que é a ideia de cidades globais. Então, o que eu coloquei aqui no slide como sendo o importante de cidades globais? Então, dentro da ideia do capitalismo informacional, o que é capitalismo informacional? É quando eu tenho lá o conhecimento se tornando extremamente importante. Então, quem é detentor do conhecimento acaba sendo detentor, na maioria das situações, também do poder econômico. A informação vale muito dentro do capitalismo informacional. Então, dentro desse contexto, acabou ocorrendo aí uma descentralização do poder econômico. Então, agora o poder econômico ele está distribuído para quem tem a informação. Então, isso faz com que algumas cidades elas passem a ganhar destaque aí em função da influência que elas exercem, das informações que são produzidas ali. Essas informações são utilizadas como referência por outras cidades ao redor do mundo. Então, quando isso acontece, eu vou elevar uma determinada cidade à categoria de cidade global. Então, eu coloco como exemplo São Paulo, Nova York, Tóquio. São todas cidades muito importantes em que esse fluxo de informações que ocorrem dentro dessas cidades acaba gerando uma rede de influência muito grande. Então, São Paulo exerce influência praticamente dentro de toda a América Latina. Então, isso é um exemplo de como que São Paulo se torna uma cidade global. Mesma coisa, posso falar de Nova York ou de Tóquio. Então, são cidades em que o fluxo de informações é tão intenso que elas acabam se tornando referência aí para as demais cidades do mundo. E aí, quando eu penso nesse conceito de cidades globais, elas são divididas em função do grau de importância que elas possuem. Então, as cidades globais elas serão divididas em alfa, beta e gama, de acordo com a importância. As cidades alfa são as mais importantes, em seguida vem as cidades beta e depois as cidades gama. E aí, só a título de curiosidade, isso não vai ser cobrado da gente nas avaliações, mas se eu for aprofundar um pouco mais, essas cidades que eu estou chamando de alfa, beta e gama, elas oferecem ainda subdivisões. Eu tenho lá as cidades globais alfa mais, cidades globais alfa mais, e assim por diante. Não precisa de decorar o nome das cidades, nem nada. Só entender o conceito do que é uma cidade global e aí, no máximo, saber que elas são subdivididas de acordo com o grau de importância em alfa, beta e gama.
Dentro das cidades alfa ali, por exemplo, Londres e Nova York são as duas cidades globais consideradas aí mais influentes no mundo. Então é isso que eu tenho que ter em mente quando aparecer para a gente lá o conceito de cidades globais. Chego ao nosso quinto conceito, que é o conceito de o sexto conceito, desculpa, que é o conceito de megacidades. Conceito bem tranquilo. Então, a própria ONU, ela já conceitua para a gente o que é megacidade. Então, sempre que eu falar de megacidade, estou fazendo referência aí a cidades que possuem 10 ou mais milhões de habitantes. Então, o único critério para classificar uma cidade como sendo megacidade é o número de habitantes que ela possui. Então, se ela tem 10 ou mais milhões de habitantes, ela é uma megacidade. Eu coloco como exemplo São Paulo, Cidade do México, Xangai. Posso pegar várias outras cidades ao redor do mundo que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Então, tem mais de 10 milhões de habitantes, é classificado como megacidades. E aí, de acordo com a ONU, então aqui é uma informação que está no nosso material didático, então ela aponta que em 2014 eu tinha aí a existência de 28 megacidades no mundo. Então, 28 cidades com população superior a 10 milhões de habitantes. Então, ele cita aqui 10 cidades no continente asiático, 4 cidades na América Latina, 3 na África, 3 na Europa, 2 na América Anglo-Saxônica. Então, quando eu falo de América Anglo-Saxônica, eu estou falando de Estados Unidos e Canadá. Então, megacidades, a ideia que a gente tem que ter em mente é essa. Tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. Mas eu tenho uma observação importante que foi colocada aqui no slide, que é a seguinte. Nem toda cidade global, foi o conceito anterior que a gente discutiu aí, é considerada uma megacidade. Então, a cidade global ela é definida de acordo com o grau de influência que ela exerce, e não pelo tamanho da sua população. Então, eu posso ter uma cidade global e essa cidade global também ser uma megacidade? Pode sem problema nenhum. Só que eu não posso fazer essa relação direta. Então, nem toda cidade que é global, ela também será uma megacidade. Então, eu citei aqui no exemplo, Zurique, na Suíça, tem lá 1.300.000 habitantes. Então, está longe de ser considerada uma megacidade. Porém, é considerada uma cidade global em função da influência que ela exerce. Então, as cidades ali na Suíça, elas são importantes, são conhecidas, na verdade, em função da neutralidade, tanto nas decisões políticas quanto nas decisões que envolvem lá o campo econômico. Então, por isso que boa parte das cidades suíças aí são consideradas cidades globais, porém, não são consideradas megacidades. Então, até aqui, falamos de 6 conceitos que são importantíssimos para a gente, à medida que a gente for caminhando aí dentro do nosso livro de número 7, então esses conceitos eles vão aparecer em algum momento para a gente, e quando for citado isso aí, eu já sei do que está se tratando, quando eu ler lá um enunciado de uma questão que cite aí algum desses conceitos, a gente já consegue saber do que se trata. Então, por isso que eu sempre inicio aí o nosso material, sempre que a gente começa um volume novo, fazendo aí algumas conceituações que são essenciais para a gente. Então, caminhando aí para o final da nossa aula, a gente sempre encerra com exercícios mostrando como que isso é cobrado da gente quando aparece lá uma avaliação, quando aparece a V1, quando aparece a S, ou mesmo uma avaliação externa aí para a gente. Então, a questão número 1, leia o texto a seguir. Então, segundo a organização que é citada aí no texto, atualmente são reconhecidas mais de 50 cidades globais no planeta, divididas em 3 grupos por grau de importância. Então, alfa, beta e gama. Então, sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. Então, a letra A fala o seguinte, refere-se aos centros de decisão e locais geográficos estratégicos nos quais a economia mundial é planejada e administrada, servindo inclusive como referência para diversas regiões do mundo. Então, a letra A, interessante essa alternativa. Vamos ver se a gente não vai encontrar uma outra alternativa aqui na questão que consiga definir melhor para a gente o que é cidade global. Mas, em princípio,
o que foi colocado para a gente na letra A é uma alternativa interessante. A letra B, que fala que aplica-se a junção de duas ou mais metrópoles nacionais com elevado tráfego urbano e aéreo internacional. É isso que vai definir o que eu vou chamar ou classificar como cidade global? Não, não é o que a letra B está contando que conceitua para a gente cidade global. Então, eu posso descartar a letra B como alternativa. Na letra C, aplica-se a cidades em áreas de conurbação com os maiores índices de desenvolvimento humano, IDH do planeta. Então, quando eu falo das cidades globais, se eu não me engano, é até importante essa questão para fazer um comentário. No nosso material didático, quando vocês forem fazer a leitura e observarem o conceito de cidade global, fala que as cidades globais elas devem estar conurbadas, ou seja, elas devem se encontrar fisicamente umas às outras. Isso pode sim acontecer, porém não é uma regra geral. Então eu posso ter cidades globais ou formação lá de megalópolis, sem que necessariamente as cidades estejam encontrando fisicamente uma com a outra. Então as cidades estejam conurbadas. Mas a letra C é o que define cidade global? Também não é. Então a letra C, ela passa informações importantes para a gente, mas não me dá o conceito de cidade global. A letra D define-se por cidades que possuem elevados índices de emprego e renda e que atraem imigrantes de várias partes do mundo. É isso que define a cidade global? O fato de gerar muito emprego? Não necessariamente. Cidade global ela vai ser definida em função do grau de importância que essas cidades possuem e como que elas conseguem influenciar as cidades que estão dentro do mesmo país e as cidades que estão, de repente, no continente ou até uma influência global que essas cidades podem possuir. E na letra E, referem-se a um conjunto de regiões metropolitanas que formam áreas com maior número de população do planeta. Também não. Então, entre as alternativas que apareceram para a gente aí na questão 1, a que melhor define o conceito de cidade global, com certeza é a letra A. Então, na questão número 1, marcamos a letra A como sendo a nossa alternativa correta. Na questão 2, a expansão da industrialização contribuiu para que o processo de urbanização modificasse a organização do espaço geográfico mundial e favorecesse o surgimento das cidades mundiais e das megacidades. Algumas cidades são, ao mesmo tempo, mundiais e megacidades. É o caso, por exemplo, de Tóquio, Nova York e São Paulo. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre a urbanização mundial e suas implicações, pode-se concluir que, então quero a alternativa correta aqui nessa questão, e a letra A ela mostra para a gente o seguinte, que o processo de urbanização foi rápido em todos os continentes onde se localizam as cidades referidas, e por essa razão é que surgiram aí as megacidades. Então esse processo de urbanização, ele se dá de maneiras diferentes, em ritmos, em velocidades diferentes, dependendo da região, dependendo do continente. Então, eu não posso falar ou afirmar o que a letra A está mostrando aqui para a gente. Esse processo de urbanização ele foi rápido em todos os continentes, não necessariamente. Então, esse processo de urbanização ele vai ocorrer em ritmos diferentes, dependendo do continente. Lá no começo da nossa aula, nós falamos a respeito da China. Na China, sim, o crescimento da população urbana ele foi extremamente acelerado. A gente viu que, da década de 80 até os dias atuais, a população que era predominantemente rural conseguiu, aí, em um ritmo muito rápido, se tornar majoritariamente urbana. Só que isso não reflete a realidade de todas as regiões, de todos os continentes do mundo. Por isso, eu não posso assinalar a letra A como alternativa correta. B. As megacidades exercem influência no mercado global de capitais e serviços, porque, entre outros fatores, possui um grande mercado consumidor. A letra B se mostra uma alternativa interessante para a gente. A gente citou que megacidade é toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, se eu tenho mais de 10 milhões de habitantes,
com certeza eu vou ter um grande mercado consumidor, um número significativo de pessoas dispostas ali a adquirir determinado produto. Então a letra B é uma alternativa interessante até agora. A letra C, a conurbação é um fenômeno que só ocorre no Brasil. Não. Então esse crescimento das cidades, que elas se encontram fisicamente umas com as outras, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Então também descarto a C. A letra D. A maioria das megacidades está localizada nos países centrais, devido ao grande desenvolvimento econômico alcançado. Se a gente for pensar, imagina aí como exemplo a questão da Europa. Então os países europeus, boa parte deles ali são países extremamente desenvolvidos, apresentam um grande desenvolvimento econômico, que é o que a letra D está contando aqui para a gente. Com exceção ali, talvez, de alguns países do leste, que lá no período da Guerra Fria faziam parte lá da ex-União Soviética. Com exceção desses países, alguns deles até já se desenvolveram economicamente, mas tirando esses países, a Europa é o continente que apresenta aí um grande grau de desenvolvimento econômico. Mas são países muito pequenos em termos populacionais e territoriais. Então, eu não posso falar que a maioria das megacidades estão localizadas nos países centrais. Então, a maioria das cidades com mais de 10 milhões de habitantes está no mundo subdesenvolvido e não nos países centrais. Então, descarto também a letra D. Chegamos à letra E. Padrão de consumo nas megacidades mundiais é alto e a distribuição de renda é mais justa. Não, a gente acabou de citar que a maioria das megacidades estão localizadas aí no chamado mundo subdesenvolvido. No mundo subdesenvolvido é exatamente ali em que a distribuição de renda se apresenta mais desigual em comparação com outros países. Então também descarto a letra E. O que sobra para a gente como alternativa correta é a letra B de bola. Então, na questão número 2, marcamos a letra B. Com isso, chegamos aí ao final dos nossos slides. Grande abraço, até a próxima semana.